A paz do Senhor, igreja. Eu queria contar uma revelação sobre Gênesis, sobre Jardim do Éden, sobre o início de todas as coisas. É uma revelação, um sonho que eu tive há um tempo atrás, mais ou menos 1 ano, 2 anos, não sei, 3 anos, sei lá, não sei quanto tempo que tem, só que eu esqueci de colocar no YouTube. A única coisa que eu fiz na época foi fazer um hino com a revelação que Deus me deu em sonho, né? Mas eu esqueci de colocar no YouTube e agora eu vou colocar. Aí eu nem lembro do hino inteiro. Eu só lembro assim de algumas partes do hino. Um hino muito bonito, muito lindo. Eu peguei aquele sonho que eu tive, né, aquela revelação, e fiz um hino e ficou por isso mesmo. Era para eu ter colocado o sonho no YouTube, né? E eu não coloquei, mas aí como eu relembrei, eu vou colocar, até porque eu tô lendo essa parte da Bíblia de Gênesis também, Gênesis 1 e 2, né? Que eu tô lendo a Bíblia toda, né? Porque eu botei naquele aplicativo que se chama Bit Bíblia. Ele ajuda a pessoa a ler a Bíblia toda e eu tô começando agora a ler a Bíblia toda e eu tô lendo Gênesis agora. Aí eu relembrei desse meu sonho que eu tive com Gênesis. Tive 2 sonhos com o livro de Gênesis, né, com essas passagens bíblicas de Gênesis. E aí eu também ouvi o testemunho da irmã Daiane Sena, do Paraná, no canal Evangelismo Online. E aí eu lembrei que eu tive uma revelação, né, um sonho bem parecido com o dela, né? E foi há bastante tempo atrás e eu nem coloquei no meu canal, esqueci de colocar. E aí eu relembrei, né? E aí eu vou tentar relembrar agora e vou contar para vocês mais ou menos, porque eu também não lembro assim tudo, mas eu lembro que foi uma revelação muito forte. Então algumas coisas que eu lembro eu vou estar falando. Primeiro eu vou estar falando o primeiro sonho que eu já sonhei, acho que já tem mais de 3 anos ou mais, que foi que eu sonhei que na Bíblia, ali na parte de Gênesis, antigamente tinha uma página da Bíblia que era antes de Gênesis. Aí com o tempo essa página foi tirada, né? Mas que tinha, antes de Gênesis tinha mais coisa na Bíblia, né? Aí o que hoje em dia não tem mais, né? Mas que antigamente, quando a Bíblia foi feita, tinha alguma coisa antes de Gênesis. Tinha mais um livro antes de Gênesis, né? Mais uma página antes de Gênesis 1, tinha mais um livro, mais uma página, não sei se era uma ou se era várias, mas que tinha mais outro livro, né, da Bíblia, né, tinha antes de Gênesis. Aí esse livro se perdeu, essa página se perdeu, foi retirado, né, mas que tem coisa, que tinha coisa antes de Gênesis na Bíblia e hoje em dia não tem mais, porque essa página foi retirada da Bíblia. Isso que eu sonhei, né, que tinha
coisas antes ali do livro de Gênesis foi retirado. Mas isso há muito tempo atrás. Aí, depois foi confirmado, né? Tem pesquisas, né, notícias que confirmam que realmente isso aconteceu, que antes do livro de Gênesis, na Bíblia, tinha outro livro, outra página, não sei se era outro livro, mas era mais uma página antes de Gênesis 1, tinha uma página antes, né? Não sei se era uma, se era mais de uma, mas que tinha bastante coisa antes de Gênesis 1 na Bíblia, tinha. Aí foi arrancado, foi tirado, foi perdido, né? E aí a Bíblia agora só começa em Gênesis 1, mas que antigamente não começava em Gênesis 1, tinha outras coisas antes, né? Tinha uma página, mas aí no sonho eu não consegui ler o que estava escrito na página, não consegui ler, mas que tinha. Aí agora eu vou contar, aí, né, tem pesquisas que mostram mesmo, realmente encontraram uma página da Bíblia antes de Gênesis, que foi perdida, que foi retirada, né, que foi ali rasgada, retirada. E também reencontraram uma outra página. Tem notícias que falam isso, né? Pesquisas, né, de arqueólogos, né, pesquisadores. Recentemente também encontraram uma outra página que está lá no livro dos Evangelhos. Não sei se é Mateus, se é Lucas, se é João, uma coisa assim, mas é uma parte. Acharam uma página da Bíblia que foi retirada, que não era para ter sido retirada e que foi retirada, que era uma parte de Jesus, que Jesus estava amassando espigas de milho, uma coisa assim. Tem pesquisas que falam que foi reencontrado, né, uma página ali do Evangelho que foi retirada há muito tempo atrás e reencontraram agora, que não era para ter sido retirada e retiraram. Agora eu vou contar o outro sonho. O outro sonho eu estava assim num lugar assim muito diferente, muito bonito assim. Era tipo como se fosse um jardim do Éden mesmo, né? Assim, tinha os matinhos verdinhos assim no chão e na atmosfera assim tinha assim tipo uma não sei explicar, era como se fosse uma fumaça, sei lá, e a temperatura era bem fresquinha, não era nem calor nem frio, sabe? Aí, um lugar muito diferente, né? Tipo o Jardim do Éden mesmo, né? Aí, muito diferente de tudo que a gente já viu hoje. Aí, nesse sonho, uma voz falava assim: a esperança te chama, então você clama. Esperança te chama, a esperança te chama, a esperança te chama, a esperança te chama, então você clama. Aí uma voz falava isso, né, que a esperança estava me chamando, né, a esperança te chama. E aí eu entendi que aquela esperança que estava me chamando era Deus, que Deus é a nossa esperança, Jesus é a nossa esperança. E que era para nós clamarmos a Deus, porque a esperança estava nos chamando. Deus estava nos chamando, Deus é a nossa esperança, Jesus é a nossa esperança. Aí uma voz falava no meio daquele jardim, um jardim muito diferente, falava: a esperança te chama, uma voz, como se fosse a voz de Deus. A esperança te chama, então você clama. Aí era como se era pra gente clamar pela esperança do Senhor, né? Esperança
de Deus, clamar pela esperança do Senhor, não perder a esperança e ter mais esperança em Deus, acreditar. Aí a outra parte do sonho era assim, né? Deus, como se Deus estivesse falando, olha, quando você era mais novo, mais jovem, aconteceu uma coisa, tudo isso ele estava falando lá no Jardim do Éden. Quando você era mais novo, mais jovem, aconteceu uma coisa que fez você ter um contato imperfeito comigo. A sua juventude fez você ter um contato imperfeito comigo, né? Aí eu falava muito de contato imperfeito, que ele queria ter um contato perfeito comigo, né? Conosco, né? Comigo, com todos, né? Que Deus queria ter um contato perfeito com a gente, mas que ele estava tendo um contato imperfeito com a gente. A gente estava tendo um contato imperfeito com Deus, né? Com Jesus, com Deus. E por quê? Porque tinha acontecido alguma coisa ali na nossa juventude, que aquela juventude fez com que a gente pecasse, se afastasse de Deus. E fez a gente ter um contato imperfeito com Deus. A gente perdeu aquele contato perfeito que a gente tinha. Por causa do pecado, a gente passou a ter um contato imperfeito com Deus. Aí ele falava, você foi criado à minha imagem e semelhança, maravilhosamente, assombrosamente, para o louvor da minha glória, né? A minha imagem e semelhança, você foi criado a minha imagem e semelhança para o louvor da minha glória, né? E que você foi criado maravilhosamente, assombrosamente, para o louvor da minha glória, né? E aí eu via como se ele estivesse criando ali, né? O ser humano de uma forma maravilhosa e assombrosa, de uma forma tão maravilhosa, né? Aí depois ele falava, a esperança te chama, como se ele estivesse me chamando para ter mais esperança em Deus, né? E aí então você clama, como se ele estivesse falando para eu clamar pela esperança do Senhor, né? Que a Bíblia fala que a esperança de Deus, né? Que Jesus é a nossa esperança, Deus é a nossa esperança, que a esperança que a gente espera no Senhor, a gente renova nossas forças e as misericórdias do Senhor se renovam cada dia, a esperança vem, né? A esperança renasce, né? A Bíblia fala muito sobre a esperança e era isso que Deus estava querendo me mostrar ali no Jardim do Éden, sobre a esperança, que ainda tinha esperança para mim, para a humanidade, para todos, que aquele contato imperfeito, né, poderia voltar a ser um contato perfeito e a esperança de Deus poderia voltar para nós se nós clamássemos a Ele e que Deus estava nos chamando, a esperança estava nos chamando. Aí foi mais ou menos assim. Aí eu fiz um hino, né? O início do hino eu não lembro muito bem, mas o início do hino falava mais ou menos isso, né? Que por causa da tua juventude você acabou pecando, né? A sua imaturidade, né? Os jovens, né? Com a sua imaturidade acabou pecando, se afastando de Deus, mas que daí ainda tinha esperança de voltar a ter um contato perfeito
com Deus. É só clamar a Deus e voltar a ter esperança em Deus. Eu te criei, eu te formei, eu te vi, eu te fiz, eu sempre estive aqui, mas a tua juventude faz você ter um contato imperfeito comigo. Você foi criado para minha glória. Você foi criado à minha imagem, para o louvor da minha glória. Maravilhosamente, assombrosamente, você foi criado à minha imagem. A esperança te chama, então você clama. A esperança te chama, então você clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia, glória a Deus. Eu não lembro muito bem do hino, mas o hino ele era mais ou menos assim. Ainda tem que consertar o hino, né? Quando eu fiz o hino era muito bonito, bem certinho. Como eu não lembro muito bem do hino, só lembro algumas partes, só deu pra improvisar aqui mais ou menos. Mas o hino ficou contando a história do sonho. O hino que eu fiz ficou para contar a revelação de tudo isso que Deus me mostrou. Qual a base bíblica? Muitas bases bíblicas tem para esse sonho. Gênesis 1 e 2 e tudo mais. As passagens que falam sobre a esperança de Deus, várias passagens bíblicas. Aí é só você procurar. O que eu entendi, qual a mensagem, qual a lição que Deus está querendo nos passar através desse sonho. Que quando você é jovem, por você ser muito novo, muito jovem, você acaba se distanciando de Deus por algum motivo, por algum pecado, alguma coisa errada que você fez, sua imaturidade, sua juventude, fez você perder o contato perfeito com Deus e você passou a ter um contato imperfeito com Deus. Deus queria ter um contato perfeito com você, mas você perdeu esse contato perfeito, passou a ter um contato imperfeito com Deus. Você não passou a não ouvir mais a voz de Deus por causa do pecado ali que aconteceu quando você era mais novo, assim como Adão e Eva, né? Adão e Eva, eles eram jovens
né? E pecaram porque eles não tinham maturidade, não tinham experiência e acabaram pecando porque eram muito novos. Mas Deus perdoou, né? Deus deu uma segunda chance para eles, Deus deu esperança para eles. Eles não perderam a esperança. Adão e Eva não perdeu a esperança de voltar a ter um contato perfeito com Deus. E eles foram atrás dessa esperança, não perderam a esperança, foram clamar a Deus novamente e se reconectar com Deus novamente, né? E Deus se reconectou com Adão e Eva, e Deus também pode se reconectar a nós, se caso nós pecarmos, falharmos em algum momento. Nós temos que clamar a Deus, nunca perder a esperança, porque a esperança de Deus sempre vai estar nos chamando, que ainda há jeito, ainda há saída, ainda há chance. Não se acabou, nem tudo está perdido. Até a frase que diz: a esperança é a última que morre. Então, ainda tem esperança para você. Ainda tinha esperança para Adão e Eva. Ainda tem esperança para mim, ainda tem esperança para você. Basta você não perder a esperança em Deus e nunca perder a esperança em Deus. Caso aconteça alguma coisa, né? Caso você peque, nunca perder a esperança em Deus e voltar a buscar, porque essa esperança está sempre te chamando, você vai ao encontro dessa esperança que está no Senhor, para Deus renovar a esperança no teu coração, na tua mente, na tua vida, no teu espírito, na tua alma. Vai atrás do encontro de Deus, clama a Deus, que Ele vai renovar a esperança na tua vida, Ele vai renovar tudo na tua vida, né? E Deus vai te revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe, coisas grandes e firmes que você não sabe, se você nunca perder a esperança em Deus, porque Jesus é a nossa esperança. E essa história que o Jardim do Éden nos ensina, que muitas das vezes Adão e Eva pensou que estava tudo perdido, que não tinha mais jeito, que não tinha mais chance, que não tinha mais o que fazer, pecou, agora não tem mais o que fazer, agora acabou tudo. Não, você não vai ser condenado ao inferno, ainda não acabou, você ainda tem esperança, Deus é a tua esperança, então clama a Deus, porque Deus está te chamando para voltar para os caminhos do Senhor, Deus está te chamando para você fazer uma nova aliança com Deus, Deus está te chamando para você buscar mais a Deus, Deus está te chamando para você se consertar com Deus, Deus está te chamando para você se doutrinar mais com Deus, Deus está te chamando para você voltar a ter esperança nele. E assim como Adão e Eva voltou a ter esperança em Deus, você também pode voltar a ter esperança em Deus e se corrigir, como é que fala? Se consertar com Deus. Todos podem se consertar com Deus. Porque foi isso que Deus fez no Jardim do Éden. Trouxe uma chance, uma esperança, uma última oportunidade, e eles agarraram essa oportunidade. Eles nunca perderam a esperança, sabe? Aquele último fiozinho de esperança. Então você ainda tem chance, todos nós ainda temos chance. Se você se afastou, volte para os caminhos do Senhor. Adão e Eva também pecaram, mas eles voltaram para os caminhos do Senhor. Eles erraram, eles pecaram, eles falharam, mas eles se consertaram com Deus. Do mesmo jeito que Adão e Eva se consertou com Deus, se conserte você com Deus, tá? Fique mais firme, porque Deus pode restabelecer tudo na tua vida. Se você perdeu aquela unção maravilhosa que você tinha, Deus pode trazer de volta aquela unção, tá? Nem tudo tá perdido.
Não é para você cair em depressão. Adão e Eva não caiu em depressão, em ansiedade, em tristeza, sabe? Adão e Eva não se afundou na lama, Adão e Eva não se afundou no pecado. Pelo contrário, eles pecaram uma vez só e já foram se consertar com Deus. Eles não ficaram se lambuzando no pecado, se lambuzando na lama. Não, eles pecaram uma vez só, sem querer, por descuido, né? Foi um erro assim, por descuido, por ser muito inexperiente, muito jovem. Mas eles se reconectaram com Deus. Você também pode se reconectar com Deus. Lembre-se sempre que o jardim do Éden é aquilo que Deus vai fazer novamente na tua vida, voltar a restabelecer o contato que ele tinha com você, a unção que ele tinha com você, a intimidade que Deus tinha com você. Ele vai voltar a restabelecer tudo isso. Você vai voltar a ter esse contato perfeito com Deus, mas não pode perder a esperança e tem que sempre clamar a Deus, sempre orar, sempre buscar ir ao encontro de Deus, porque Deus está te chamando para fazer um grande concerto com Ele. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, amém. Eu lembro muito bem na minha cabeça a imagem do jardim do Éden e era muito bonito. Então, lá no céu vai ter um jardim. Se você quer fazer parte desse jardim, se você quer entrar no céu, no paraíso, então nunca perca a fé, nunca perca a esperança em Deus. Em nome de Jesus, volte a clamar a Deus. Clame, clame, clame a Deus, até que Deus renove a esperança dele na tua vida, no teu coração. Em nome de Jesus. Amém.